No livro de Ezequiel, capítulo de número 22, o verso 30, a palavra de Deus diz assim: E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro, estivesse na brecha perante mim por essa terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Gente, muito bom dia, que Deus abençoe você, uma excelente quinta-feira, onde quer que você esteja recebendo essa palavra. Eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a importância da intercessão. O texto somado com esse texto aqui, o 2 Crônicas 7,14, que é aquele texto que diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Penso que muitos de vocês conhecem o texto. Somado a esse texto, são dois textos assim muito fortes quando o assunto é intercessão. Qualquer intercessor, qualquer pessoa que vai diante de Deus orar por alguém, deve ter estes textos guardados no coração. Neste, de uma maneira particular, que eu acabei lendo agora de manhã, esse texto faz menção a Deus está à procura de alguém. O texto diz de um homem. É óbvio, me parece aqui um tanto óbvio, que não precisa ser necessariamente um homem, uma pessoa do sexo masculino. Eu penso que homem aqui está no sentido genérico, um homem ou mulher, mas esconde uma verdade. Deus não está à procura de um menino, Deus está à procura de uma pessoa madura, de uma pessoa adulta na fé, alguém que entende a responsabilidade que é ir diante de Deus em favor de outra pessoa. Chegar diante de Deus e se colocar na brecha por alguém não é uma tarefa para criança na fé, para carnal, como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 3, para a igreja de Corinto. Ele chama a igreja de Corinto de carnal e de meninos, porque havia disputas, dissensões, um dizia que era de Paulo, outro de Apolo, e acabavam andando segundo os homens. Esse é um tipo de pessoa que não dá. Não dá para você contar como um intercessor. Um intercessor é aquele que vai diante de Deus, meio Abrão. Lembra do Abrão? Que ele faz isso em favor do seu sobrinho Ló. Quando Deus anuncia a destruição de Sodoma, Abrão começa aquela intercessão, e você enxergando isso mesmo no Antigo Testamento, é uma pérola aquele texto, onde ele vai diante de Deus. Não, mas se lá tiver 50 justos, se tiver 40, se tiver 30. E isso é se colocar diante de Deus em favor de alguém. Queridos, hoje eu quero dizer a você que Deus está à procura, à sua procura. Eu ia dizer à procura de alguém, mas parece tão vago, né? Mas a verdade é que Deus está procurando por você. Deus está querendo usar você. Deus está separando você para uma obra linda. E não é necessariamente uma obra de púlpito, uma obra de gravata, uma obra onde você ficará debaixo dos holofotes à vista de todos. Não necessariamente. Essa é uma obra da porta fechada, do quarto, dos joelhos dobrados na sala da madrugada, onde você vai diante de Deus em favor de outra pessoa. E é interessante porque essa é uma frase, a frase Deus não precisa de ninguém, essa é uma frase que a gente não pode ter por absoluta. É óbvio, pelo amor de Deus, me escute até o fim, é óbvio que o Senhor é onipotente, onipresente, onisciente. Ele conhece todas as coisas, ele é detentor de todo o poder, ele está presente em todos os lugares, ele é suficiente em si mesmo, ele é soberano e ele é completo nele mesmo. Nesse sentido, é verdade, Deus não precisa de nada, Deus não precisa de ninguém. Eu deixando de existir, inclusive esse planeta deixando de existir, ele continua sendo Deus, ele sempre foi, ele sempre será. Agora, por motivos que eu nunca vou conseguir te explicar, esse grandioso Deus decidiu trabalhar no ser humano, usando o ser humano, através do ser humano. E isso é simplesmente maravilhoso. Escuta, ele poderia ter libertado aquele povo do Egito, da escravidão de Faraó, sozinho. Ele poderia, cá entre nós, poder para isso ele tem. Mas não, ele decide usar Moisés. Levanta Moisés, tem toda aquela coisa com Moisés reluta, né, para aceitar. O Moisés reluta ali para abraçar a missão, mas finalmente Deus usa Moisés como uma espécie de libertador do Antigo Testamento para libertar aquele povo. Gente, hoje pessoas ainda precisam ser libertas.
Pessoas ainda precisam alcançar libertação. E Deus quer usar você. Você deve interceder por elas. Você deve ir diante do Senhor em favor da vida destas pessoas. Não se deixe enganar. Esse princípio ainda está de pé. Deus ainda está buscando um homem, uma pessoa madura, uma pessoa que entende o que é a responsabilidade de interceder por alguém e ser uma espécie de libertador. Claro, guardadas as proporções, um canal de bênção na vida de alguém, para que este alguém conheça o Senhor em nome de Jesus. Pai, nós entramos diante de Ti em oração e Te agradecemos por mais um dia e por que não que seja eu, que seja essa pessoa que está me ouvindo, esta pessoa que será um instrumento de bênção na vida de outra. Já que o Senhor está buscando por alguém, já que o Senhor está à procura de alguém, por que não, nesta manhã, já nos apresentarmos diante de Ti, dizendo, eis-me aqui, como disse o profeta, usa a minha vida, Deus, pois nós queremos nos colocar na brecha, a fim de que um povo, pessoas, por que não começando a nossa própria casa, sejam salvos, Te conheçam e reconheçam como o único Senhor e Salvador. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.